Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Vamos esperar mais um pouquinho. Obrigada, Camila, por me acompanhar. Camila da Team One, sempre me salvando. Imagina, uma boa noite a todos. Obrigada, Soraya, por estar conosco mais uma noite. Obrigada a você, Cá. Sempre. Bem, pessoal, para quem não me conhece, sou Soraya Onishi, vou falar um pouquinho com vocês hoje. Nossos webinars da Team One são gratuitos, eles acontecem normalmente de terças-feiras. A gente intercala, então, dúvidas clínicas de revisão de CleanCheck, tanto do sistema Invisalign quanto do sistema Selfie, que é da Aditec. A gente tem também o Marcelo Serra para falar um pouquinho sobre o restaurativo com a gente tem a Paula Cristine que fala do fosforilar também, que são as aulas de precificação, a parte administrativa do consultório. E hoje trago para vocês, então, um webinar de dúvidas clínicas e revisão de setup de CleanCheck. Vou fazer, então, 2 revisões com vocês, tá bom? Hoje um pouquinho diferente. Normalmente eu faço uma e dou uma parte teórica, então eu vou já passar direto para as revisões, tá? Lembrando, então, que a Team tem um apoio da Abralo Digital. Para quem não conhece a academia, sugiro vocês entrar no site, né, tanto na parte da educação, né, como no auxílio aos ortodontistas que trabalham com alinhadores. É bem interessante o trabalho das meninas, eu acho que vale muito a pena, tá bom? Sou formada pela USP São Paulo em 2001, fiz a minha especialização na PCD Central, fui credenciada em 2011, em 2014 fui chamada pelo Maurício Casa, diretor clínico na época, da Invisalign para trabalhar no suporte clínico da Line até 2017. A partir daí, migrei para a Team One, que faço então esse suporte até o momento, tá? Sou afiliada da Bralo também. Para quem ainda não é inscrito na Team One, no Instagram, team1.one, e sempre ali a gente traz as novidades e também tem o link direto ali da bio, onde você pode acessar os webinars, os cursos, acessar o site, tá bom? Boa noite a todos, vamos entrando. Os webinars, eles podem ser revistos todos, então tem o replay, todos ficam... Oi, Bia, tudo bom? Todos ficam gravados, né? Demora um pouquinho para subir, mas todos ficam gravados, a gente pode assistir novamente, tá? Então, entrando ou por esse QR Code ou pelo próprio site, a gente tem acesso na página, tem um ícone de replay dos webinars, e aí já direciona por uma página do YouTube, onde você pode assistir novamente, tá? Em relação aos cursos, isso aí dentro do site da Team One, né? Oi, Pri, boa noite, tudo bom? Então, dentro dos cursos, nós temos, então, os webinars gratuitos, como a gente está fazendo hoje, os cursos Invisalign, os cursos Selfies, os cursos que estão em andamento, o replay dos webinars e os tutoriais, tá bom? A Camila colocou ali o link direto para o site da Team One. Vou falar um pouquinho para vocês dos cursos que estão em andamento, tá? Esse é um curso online dado pela Elaine Takehara, aqui da Team One, é a jornada Selfie, modelo 1. Esse modelo 1, ele é chamado de aplicação, né? Então, o que que ele fala? Então, é um curso totalmente online, esse modelo 1 é online, são 5 horas de aulas gravadas, e o aluno tem acesso, então, aos webinars que são mensais para revisão dos casos, e os temas abordados são, falar um pouquinho do conceito do selfie, da plataforma selfie, das características desse alinhador selfie, do software que ele chama Clean Viewer, tá? É o software da selfie. Ela fala sobre a Tatmos, os recursos, os estagiamentos selfie. E esse modelo número 2, que a gente chama de inspiração, ele vai acontecer então em 7 de julho, e esse curso é um curso presencial, tá?
E além desse conteúdo que eu comentei com vocês, que é do modelo 1, vocês têm, então, nesse modelo 2, são 8 horas de curso presencial, né? Também tem acesso, o aluno tem acesso aos webinars para a revisão dos Clean Viewers, e também tem um bônus de uma aula sobre precificação dada pela Paula Cristine, do Fosforilar, tá? E a jornada selfie modelo 3 é um dia a mais, né? Então 6 e 7, né? Então, para quem quiser fazer o completo, que são os 2 dias, 6 e 7. Então, além de tudo que eu comentei com vocês, vocês vão ter um hands-on, né, a mais. Então, hands-on nesse modelo 3, ele também é presencial. Mostra o escaneamento com o scanner da própria Adtech, que é o scanner Panda. Faz as revisões dos setups, tá, do Clean Viewer, e essas revisões são todas guiadas, tá bom? Vou falar então do curso do Step 1. Esse curso já é direcionado para o sistema Invisalign, será no dia 3 e 4 de agosto. É um curso presencial, comigo e com a Elaine. Como o próprio nome diz, é o Step 1, é o primeiro passo para quem está iniciando com o sistema Invisalign. Então, ele vai falar de todo o básico, desde o software, todas as ferramentas, do 3D, como mexer nas ferramentas do 3D. Fala também sobre a biomecânica com os alinhadores, como vai funcionar o movimento do plástico sobre os dentes, fala de todos os estagiamentos, né, a previsibilidade, a gente separa em maloclusões, então a gente fala de classe 2, classe 3, mordida aberta, mordida profunda, mordida cruzada, tá? E de terapias auxiliares também. É um curso bem completo, para quem está iniciando é bem interessante, tá bom? Esse curso, a gente fala que é um estágio seguinte, né, uma step seguinte, é o desenvolvimento clínico. É um curso mais longo, né, então ele é totalmente online, né, então ele vai de 3 de agosto até 26 de outubro, todas as quintas-feiras no horário do almoço, 1h30. As aulas são dadas ao vivo e temos revisões de Clean Check. Então, Elaine Takehara, Ivana Amaral e eu estamos esperando vocês que para a 8ª turma desse projeto da Team One, tá? Oi, Tati, tudo bom? Boa noite. E esse que é o treinamento presencial do Software Clean Check, que também é direcionado então para o sistema Invisalign, 15 de setembro, com a Elaine e comigo, é um dia inteiro, que a gente passa umas tarefas para vocês, passa um teórico breve, mas passa umas tarefas para vocês desenvolverem essas aptidões mexendo nos 3D, mexendo no software, tá bom? É um curso bem prático, cada um leva o seu computador e a gente desenvolve essa prática através das revisões que a gente faz, tá bom? Lembrando que todos os alunos já da Team One e os afiliados Abralo têm 10% de desconto nos cursos. Como que a gente solicita uma revisão de setup de Clean Check para a Team One? Tanto de Clean Check como de Clean Viewer, né, para quem vai fazer o sistema da Adtech, que é o Self. Entra lá dentro do site, né, aquele mesmo link, mas é um link para agora, então, TPS, lá em cima, então, TPS Orto, a gente tem a consultoria de TPS, e dentro desse link, a gente tem, então, a possibilidade de solicitar uma avaliação de caso ou fazer uma revisão de Clean Check ou de Clean Viewer, tanto de primeiro caso, como de alinhadores adicionais também, tá bom? Oi, Miguel, tudo bem? Oi, Antônio, tudo bom? Avaliação de caso é um serviço totalmente gratuito, você encaminha para nós as fotografias, as suas dúvidas, se isso cabe ou não dentro de um tratamento com alinhadores, se precisa ser um tratamento híbrido ou não, se precisa de uma terapia auxiliar, qual é a previsibilidade do caso, tá bom? Assim como fazemos as revisões de setup de Clean Check, pode pedir ou não exclusividade do consultor, colocar o nome do paciente, o número dele, colocar suas considerações. A revisão é feita então pela Elaine, pela Fernanda e pela Luciana, todas elas ortodontistas que clinicam, que já têm experiência com alinhadores há muito tempo, tá? Todo o bate-papo e a conversa de vocês com as consultoras é feita através dessa plataforma, ficam todos
as conversas ficam registradas, né, como se fosse um chat, as suas dúvidas você faz por aí, dentro dessa plataforma, assim como as consultoras, elas revisam, né, o setup virtual até que ele possa ser aprovado, tá bom? Oi, Mônica. Oi, Lilian. Boa noite. E esse é um outro tipo de consultoria que a gente chama de consultoria VIP Web, que são 25 minutos de compartilhamento de tela. Então, essa é uma consultoria ao vivo, não é feita através do chat, é ao vivo. Durante esses 25 minutos de compartilhamento de tela, a gente faz, então, a revisão de um setup de clean check, ou tira dúvidas clínicas, ou fala de terapias auxiliares, ou fala de dúvidas em relação ao escaneamento, qualquer tipo de dúvida que possa existir, normalmente são revisões, então a gente compartilha a tela e eu faço as modificações nesse setup virtual para vocês visualizarem, tá bom? Então, essa consultoria é uma consultoria ao vivo, ok? Vou fazer então agora com vocês, só um pouquinho que a tela vai ficar um pouco escura. E eu vou abrir o setup. Só vou pedir, Bia, para você escrever aqui para mim, se pode ou não deixar visível o rosto do paciente ou você quer que eu oculte. Só um pouquinho que eu estou abrindo e carregando. Tá bom, Bia. Obrigada. Agora, compartilhar então uma tela para vocês visualizarem. Vejam se vocês já estão, então, conseguindo enxergar. Acredito que sim. Sim, perfeito. Tá bom. Então, hoje eu já vou fazer 2 revisões, e essa revisão, então, primeira, é que tem o CBCT, que é o acesso, então, à tomografia, quando você consegue incluir a tomografia do paciente dentro do setup de Clean Check, tá? Como é que eu faço isso? O paciente, ele tem, você tem que fazer um pedido, então, para esse paciente fazer essa tomografia, tá? Normalmente, o campo de visão, que é o FOV, tem que incluir maxila e mandíbula, não normalmente, precisa ser incluído maxila e mandíbula por completo. Tem gente que me pergunta, mas pode ser uma tomografia da face toda? Pode, né? Porém, quanto maior o FOV, menor a nitidez, e aí a line ela vai cortar essa imagem, né? Então, o ideal é que seja feito exatamente nesse campo maxila e mandíbula, tá? Normalmente os centros de documentação, eles já têm, então, essas informações, né, e eles têm que compactar essa imagem numa extensão chamada DCM, que é DICOM, né, que só dessa maneira, compactada esse arquivo dessa maneira, que a gente consegue introduzir isso dentro da prescrição. Então, como é que a gente faz? Então, eu posso encaminhar a tomografia e eu posso inseri-la no momento da prescrição. Depois que foi feito e elaborado o Clean Check, eu tenho o número 1 do meu planejamento, eu não consigo mais inserir a tomo, tá? Então, precisa ser feito no momento que você faz e envia a prescrição. Tá? Então, tem um campo, né, abaixo do campo onde a gente insere o escaneamento do paciente, então tem um campo para inserir, puxar o arquivo que você tem guardado ali na memória do seu computador, tá? A gente puxa esse arquivo de extensão DICOM, DCM, puxou o arquivo, baixa esse arquivo, normalmente demora em torno de 2 a 3 minutos, às vezes 5 minutos, já cheguei a esperar 5 minutos. E, feito isso, incluiu isso dentro da prescrição, você tem então a possibilidade de acessar a imagem das raízes do paciente. Lembrando que tudo que a gente consegue visualizar de fenestrações, tudo que é aquilo que está no estágio 0 ou estágio 1, é aquilo que realmente o paciente é. Tá? Então, tanto de posição dentária, assim como posições radiculares, e a quantidade de tábua óssea vestibular e lingual ou palatina. A partir do decorrer do tratamento, então, por exemplo, quando eu chego no estágio final, aonde tem fenestrações, a possibilidade, então observe nesse 1.6 que tem uma fenestração na raiz vestíbulo-mesial. As
fenestrações precisam ser avaliadas com muita cautela. Por quê? Porque o software CleanCheck não foi elaborado para fazer remodelação óssea. Então, o osso, ele é estático do início ao fim, tá? Então, a observação de onde eu tenho uma tábua óssea que eu possa trabalhar é sempre feita no estágio inicial do tratamento. Lá no final, onde aparecem as fenestrações, você precisa avaliar se aquela quantidade de movimento para aquele paciente vai ser o suficiente para não causar essa fenestração. E a remodelação óssea, ela não é calculada pelo software, ok? Então, quantidade de tábua óssea, seja para vestibular ou para lingual palatina, também não me dita se o movimento vai ser mais difícil, se eu preciso de um estagiamento diferente ou se eu preciso de um Smart Force diferente, tá? Então, são bem nítidas as instruções que a Align passa. O Smart Force, o Smart Stage não se alteram a partir da informação dada da tomografia, tá? Não é porque aquele canino é um canino com uma raiz muito longa, é que o attachment vai ser diferente ou maior ou posicionado de uma maneira diferente. Não, ele não leva em conta, então, o comprimento real da raiz e ele não leva em conta, então, a quantidade de volume ósseo ao redor desse dente para falar que eu preciso de um stage diferente dentro do meu software, tá bom? É importante sim para avaliar em casos, não tenho pedido para todos os tratamentos, não tenho pedido isso para todos os pacientes, mas é importante sim avaliar em casos que eu já tenho algum grau de fenestração, eu já tenho uma recessão evidente, é um paciente periodontalmente comprometido, já tem um histórico então de tratamentos ortodônticos anteriores, ou é limítrofe, que eu preciso vestibularizar incisivos inferiores, ou preciso retrair incisivos inferiores normalmente, e para corrigir um overjet, por exemplo, tá bom? Então aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa guia a gente pode recolher ou movê-la dentro da página, tá? Se eu quiser recolher, eu recolho nessa setinha. Ao mesmo tempo, eu posso mexer em raízes. Quando eu mexo em raízes, eu posso esconder todas as raízes e aí volta um setup de clean check normal. Ou eu mostro só as raízes, ou eu mostro as raízes com o osso semi-transparente, ou eu mostro as raízes e o osso denso, ou eu mostro apenas a gengiva, tá? Esse da gengiva é razoavelmente novo. E naquele ícone das raízes que ele fica exposto ali, quando a gente clica naquela setinha, eu posso ou não, espera um pouquinho, eu gosto do semi-transparente, eu posso ou não mostrar contatos às raízes, então quando as raízes apresentam algum grau de colisão, né, então uma proximidade e chega a ter uma colisão, existe, se eu deixo clicado, né, então o olho aparece, então se eu desclico, fica um risquinho em cima desse olho, então quando eu deixo clicado, se existe uma colisão radicular, ele vai me mostrar, eu deixo clicado então para mostrar minhas fenestrações. Os dentes não erupcionados, eu posso ou não deixar clicado, então aqui já deu para perceber que a gente tem um 4.8, o 2.8 também, ok? E eu tenho a visualização da cor do dente, né? Que eu posso clicar ou desclicar essa visualização da cor do dente, fica com bem com o limite da coroa do dente com a raiz, tá? O limite da coroa clínica com a parte da gengiva que fica cobrindo, tá? O que eu gosto de fazer? Normalmente eu faço a movimentação do meu setup de clean check, escondendo. Primeiro eu avalio, eu escondo, faço as minhas modificações, depois eu acendo, e normalmente quando eu acendo, eu vejo quanto que eu errei em uma angulação de um dente, para aprender a calibrar a mão e a gente não ficar sempre pensando nessa questão, tá? Da questão da visualização das raízes, né? Então, quanto a gente está calibrando, quanto a gente está errando, então, na mão em relação a angulações, torques, né? Movimentos que
que influenciam mais movimentos radiculares, tá? Então agora eu vou fazer para vocês escondendo tudo e depois a gente assente, tá? Hã, esse caso é de um paciente, ele é de um paciente, então ele é um paciente classe 3 com desvio mandibular, né, severo, né, então esse é o estágio inicial, né, então tem um desvio de linha média inferior, uma mordida de topo na região anterior. Oi, Mônica, tudo bom? Uma classe 3 considerável. Aqui, no escaneamento, a gente tem a presença, então, do 3,8, a gente tem a presença, apenas da a imagem do dente 3,8, logo no estágio 0, né? Nesse setup, é um setup mais simples, então que a gente não tem muitas modificações, né? A gente tem uma projeção dos incisivos superiores, uma extrusão desses incisivos superiores, a finalização ali com alguns diastemas entre incisivos laterais. Oi, Mo, tudo bom, Mo? Com alguns diastemas entre incisivos laterais, uma extrusão dos dentes posteriores por uma intercuspidação, tá? E aí, a partir da imagem da tomo inicial, então, foi corrigido a classe 3 às custas mais de vestibularização e protrusão e extrusão dos superiores e dos inferiores, praticamente, então, só com a extração do siso, um pouco de expansão e um pouco de retração da bateria anterior e inferior. Ok. Vamos visualizar a radiografia panorâmica. A panorâmica, então, com a presença dos 4 sisos. O canino até que está angulado, o dente 33, raiz para distal, coroa para mesial. Uma leve dilaceração na região do 22, talvez ali checar mesmo na tomo qual é a proximidade da raiz do 22 em relação ao 21, que para mim não aparece tão nítida aqui na radiografia, tá? Se for um tratamento, lembrar sempre que se for um tratamento que a gente não vai optar naquele momento por extração de sisos superiores, nesse caso, que provavelmente não vai interferir, lembrar de não angular os segundos molares, tá? Então, dependendo da situação, em que altura que os terceiros molares se encontram, talvez os cirurgiões optam por adiar a cirurgia, né, para não perder tanto osso, para não ser tão traumática a cirurgia, mas nesse caso, como ele já está bem encaixado no segundo molar, precisa evitar qualquer tipo de movimento de angulação raiz para distal desses segundos molares, tá bom? Então, lembrar dos segundos, a gente tem que lembrar do 22, que eu vejo aqui uma leve dilaceração e talvez uma proximidade. E a angulação do 33, que já está coroa para mesial e raiz para distal, o que é favorável ali, que é ali que exatamente que é a classe 3 do paciente, tá? Duas possibilidades. A Bia, a Beatriz, ela falou de duas possibilidades, ou distalizar o Q3 e corrigir a linha média, então distalizar todo o Q3 e corrigir a linha média. E a segunda possibilidade que ela gostaria de ver é extração do dente 3,4 para não distalizar os molares, para finalizar com os molares em classe 3 e para corrigir linha média e encaixar caninos em classe 1. Tá. Hoje, Bia, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês. A Bia já escreveu que tem muita distalização e que não seria viável. Hoje eu vou fazer para vocês o clean check com a distalização, tá bom, Bia? Porque o clean check com a extração do premolar eu não consigo fazer pelo 3D, eu tenho que pedir, esperar retornar esse clean check para depois fazer, então, a modificação, tá? Então, eu vou modificar esse clean check com a distalização e a gente vai checar, então, quanto de distalização a gente vai ter nesses molares. Feito a extração do terceiro molar, obviamente que a gente tem espaço, então, para distalização do segundo, do primeiro, assim por diante, de um padrão sequencial, de maneira sequencial. Porém, dependendo da quantidade,
Com os alinhadores, até 2 milímetros, ok, bastante previsível a distalização. Para quem tem experiência com correções anteroposteriores, sabe que 2 milímetros é bem previsível, mesmo assim necessitando de ancoragem com elásticos, pelo menos, tá? De 2 a 4 já acende aquela luz, que eu preciso estar atenta. Normalmente as distalizações dos molares caminham bem, e normalmente quando a gente tem a perda da ancoragem, vem quando tem a distalização na região de primeiro pré, ou às vezes de segundo pré, tá? Então, ficar atenta nesse momento e a qualquer momento poder introduzir uma ancoragem esquelética. E acima de 4 milímetros, certamente iniciar o tratamento com uma ancoragem esquelética. Aqui, se a gente optar pela ancoragem esquelética com distalização desse quadrante 3 por completo, o buccal shelf seria a única solução, tá? Mas e se eu quiser colocar um interradicular? Se for a extração do pré-molar, que é o 34, poderia sim, entre o dente 35 e 36, deixa eu ver se na imagem radiográfica a gente tem um espaço. É um pouquinho limitado o espaço, mas tem um espaço melhor do que entre os molares, né? Tem um espaço na mesial do 36, e aí colocar o interradicular para ajudar na distalização e na retração da bateria anterior, ok? Então, se optar por extração do 34, o interradicular vai me ajudar nessa ancoragem, pode me ajudar nessa ancoragem, mas se a gente optar por distalização, certamente, aí a gente vai checar agora se essa distalização vai ultrapassar esses 4 milímetros, mas certamente com auxílio de um buccal shelf, tá? Eu vou fazer então agora as modificações. Então, lembrando que quando a gente faz a modificação, eu clico ali em modificar plano 2, e aí eu tenho acesso então a posição final. Já não é mais meu clean check dinâmico, já é um clean check estático, exatamente na posição final daquele meu setup de clean check que eu recebi, que foi o número 2, tá? Então, aqui já sem o 38, né, em posição, vou acender um pouco das raízes para a gente checar aquelas questões. O dente 2.2, aqui ele não mostra nenhum tipo de laceração, mas ele inicia com a raiz próxima, mas não encostada no 2.1, ok? O dente 33, a gente tinha checado que ele começava com a raiz mais distal, sim, ele apresenta a raiz mais distalizada, o que é favorável para a minha distalização, porque vai ser um movimento pendular dessa coroa para a distal, tá? A presença dos sisos, então, o 3.8 ali presente, que precisa ser extraído, o 2.8 e o 1.8 também inclusos, tá? Se eu quero tirar a imagem dos dentes inclusos, então eu clico aqui em raízes, dentes não erupcionados, eu posso remover, né? É muito interessante quando a gente tem o canino impactado e a gente planeja, então, a movimentação dos dentes adjacentes ou os dentes daquele quadrante para onde o canino vai ser tracionado, tá? É bem interessante. Nesse caso, então, eu apaguei, né, os dentes não erupcionados, que clinicamente ela vai extraí-los, né, dependendo do planejamento aqui, né? Então, a gente pode acender e mostrar os dentes inclusos, ou a gente pode apagá-los. Eu deixei eles apagados, e aqui ela já solicitou, como esse dente já estava erupcionado, 3.8, ela já solicitou a extração desse dente do setup de clean check. Ok. Então, esse clean check foi às custas, então, de abertura de espaço na região de incisivos por uma futura correção cosmética, mas sem distalização desse quadrante. Fazendo a distalização desse quadrante, espera um pouquinho que agora eu vou recuar. Observar, outra coisa que eu queria observar com vocês. Existe alguma fenestração inicial? Aqui do lado esquerdo, na tábua vestibular, não. Na região anterior, não. Um pouquinho mais de perda óssea horizontal na região dos incisivos, mas talvez isso geral, né? Talvez essa preocupação, então, com a posição, o pedido da tomografia. Na face palatina ou lingual, também não.
Também não. Na vista lateral, a quantidade de osso para acontecer a protrusão, tem ali um pouco de osso na tábua vestibular dos incisivos, para solicitar, mas a gente já tem algum grau de perda óssea horizontal desses dentes. Algum não, já uma quantidade considerável, né? E aqui a gente faz uma extrusão que provavelmente não é favorável, então a gente está tirando mais a inserção desse dente da sua tábua óssea. Então, aqui essa quantidade de extrusão eu não faria, tá? Nem essa quantidade de protrusão dos incisivos, apesar de a gente ter tábua óssea aqui na região vestibular. E a inclinação para vestibular desse dente já está exagerada, né? Ah, a Bia falou que vai extrair todos os dentes. Tá bom. Então, não tem problema, então a gente pode modificar o clean check através desse, escondendo então esses dentes não erupcionados, os dentes que estão inclusos, tá bom? Eu deixei eles escondidos, ocultados, então aqui. Ok. Vou deixar essa tábua aqui, e aí eu vou começar a movimentar. Então, eu preciso de um movimento distal desse dente para que o meu canino possa, então, ser encaixado numa melhor classe 1, né? Posso também deixar um pouco dessa protrusão, né? Você deve ter conversado com o paciente na tabela de Bolton, a gente tem acesso, então, a um excesso mandibular mais posterior, então até caberia um IPR posterior, né, de 1 milímetro, nem tanto um, um Bolton anterior, não. Então aqui o excesso foi posterior mandibular, né. Fazendo então a distalização, venho, modifico a posição do molar, tento encaixar ali o meu pré numa melhor classe 1, posso travar o meu dente, e eu travo e fecho o meu espaço na região anterior que foi aberto. Eu tenho uma criação de um overjet, né, que eu posso eliminar esse overjet fechando os espaços que foram abertos, e talvez complementar, o overjet ficou negativo, ainda faltou, né, a extrusão de 2,7 da região de incisivos e de 1 milímetro na região anterior, eu eliminaria. Então, aqui eu posso clicar em Shift até, selecionei todos os dentes e vou diminuir, então, a quantidade de extrusão. Zerei a extrusão do incisivo e praticamente do outro incisivo também. Ali faltou. Observe, então, que mesmo com essa distalização, vamos observar a quantidade de distalização do 3,6. O 3,6 ele distaliza 3,8 milímetros. A gente tinha comentado que a partir de 4, certamente uma ancoragem esquelética para esse tratamento. Então, se eu atingir 4, né, não sei, Bia, você consegue me escrever aí se o paciente aceitaria um buccal shelf? Ok, a gente vai esperar. Ela tá, a Liliana já falou que tem colisão na região anterior, tá? A gente vai tentar eliminar ali. E a Bia respondeu que sim, que o paciente faria uso de uma ancoragem esquelética. Vamos dar uma olhada? Então, esse dente, que é o dente 3,6, ele fez uma distalização de 5 milímetros. 5 milímetros, que certamente teria necessidade de uma correção, então, teria necessidade de uma ancoragem esquelética. Quando a gente abre a tabela de Bolton, vamos checar que o 3,4 ele tem uma largura mesodistal de 7,34, né? Então, se a gente extrair, qual a diferença, então, que eu penso no planejamento de extração do 34 com a distalização de 5 milímetros desse dente? Penso que 7 milímetros de pré-molar vai ter um pouco de perda de ancoragem na região dos molares, certo? Porém, hoje o paciente ele começa com uma oclusão de molar contra pré, né? Molar contra pré,
E se a gente pensar na extração desse 3,4, concordam comigo que eu vou ter que corrigir os caninos em classe 1, ocupando o espaço desse premolar extraído, mas a situação posterior continuará pré sobre o molar, né? Hoje, eh, hoje, a gente olhando nos registros do paciente, a gente tem ali pré-molares que não apresentam recessões nenhuma, né? Ah, uma pergunta que eu queria fazer para você, Bia, você chegou a manipular esse paciente? Ele tende a projetar a mandíbula, RC dele é diferente de MH, ele tende a projetar a mandíbula para ter o alcance do contato na região anterior? Né? Não sei se em alguma interferência ou essa atresia maxilar leva ele. Ah, ele já está em RC, ok. A Bia pergunta, mas seria previsível essa distalização mesmo com ancoragem? Com ancoragem esquelética, baseada então em buccal shelf, né, vejo sim que tem a possibilidade de encaixar melhor esse em molar em classe 1, tá? O que eu faria? Você veja que mesmo com 5 milímetros, ainda tem um leve contato na região anterior, ainda tem colisão nessa região anterior, né? Faria IPR posterior, que ainda cabe um IPR posterior aqui, tá? E ele tem Bolton de mandibular, tá bom? E o Roberto, ele pergunta, como travar algum dente e mover os adjacentes? Espera um pouquinho, Roberto. Quando eu quero fazer um movimento de um dente, e aí eu criei um espaço, e eu não quero que ao fechar o espaço, eu quero que só movimente os anteriores, que é isso que aconteceu, né? Bem na hora que eu vou mostrar. Então, eu movimentei para distal esse bloco, e aí abri um diastema entre canino e pré, eu travo o molar, e aí eu sei que aquela região vai ser corrigida apenas com retração da bateria anterior, tá? E o travar é clicar com o botão direito do mouse, ou eu travo, ou eu deixo ele imóvel. Quando eu deixo ele imóvel, ele volta exatamente para a posição inicial que eu escaneei meu paciente, tá? E quando eu travo, é só naquele momento que eu estou travando para que aquele dente não se movimente de acordo com outras movimentações que eu estou fazendo no meu setup de clean check, tá bom? Então, eu posso desbloquear e tornar ele móvel novamente, ok? Aqui eu acho que eu exagerei na distalização, né? Eu tinha feito uma distalização de 5. Aqui, então, eu vou voltar. Ou eu posso mover, apagar na região da minha tabela e deixar como 5, né? Então, ele volta para a posição, aí eu travo e deixo o IPR, que a gente pensou no IPR, na região. Linha média acabou sendo corrigida, sim, e aí eu vou checar ainda a minha colisão. A Bia, ela perguntou, mas essa quantidade de 5 milímetros, né, de correção, na verdade, acredito que seja, assim, um caso já bem limítrofe entre cirúrgico ou não, tá? Eu tentaria com distalização e com buccal shelf. Essa é a minha opinião. Eu vou colocar isso para vocês aqui no chat. Quem faria uma distalização desse Q3 ou quem faria uma extração de 34, tá? Ou uma terceira opção, quem faria só cirúrgico. Provavelmente já foi cogitado isso, né, com o paciente, e o paciente não deve ter aceitado. A Maria Tereza fala da distalização, que tentaria também com a distalização. Penso que a Tati também, penso que essa possibilidade da distalização, eu sei que é penoso para o paciente, vai demorar muito mais tempo, os movimentos vão ser todos sequenciais, mesmo com buccal shelf, todos os movimentos serão sequenciais. Porém, a oclusão final de pré com pré, né, e não de pré com molar, eu vejo que seria o ideal, tá? Mesmo extraindo pré, depois, Bia, eu faço um clean check para você só com a extração do 34, para a gente checar como que a gente pode melhorar essa região da oclusão dos dentes posteriores para não deixar traumática para os premolares. Eu não sei, que eu não consigo visualizar aqui
Mônica. A Márcia falou da distalização com extra. A Ana Paula, oi, Fu, tentaria com a distalização também. A Pri também. A Pri também, né? Eu também tentaria. E o Robson falou com exo e ajuste oclusal. Exo do 34. Hum. A Mônica teve um caso bem semelhante, foi com distalização e elásticos, e ela terminou muito bem e depois finalizou com a estética dos incisivos. Se a gente optar, Pri, pelo buccal shelf e essa quantidade de distalização, a gente pode sim fazer o uso do Power Arm, tanto na região de pré-molares como também na região de caninos, tá? E o Antônio com distalização também. Uma coisa que eu queria abrir para vocês aqui, precisa ver também, né, pessoal, se o paciente vai ser colaborador ou não com o tratamento, tem que falar do tempo de tratamento, obviamente com a extração do 34, o tempo vai ser reduzido, tá? Não sei exatamente qual é a queixa do paciente hoje, né? Se ele tem alguma dificuldade mastigatória desse lado, né? Deixa eu ver se existe alguma diferença das articulações. Não dá para enxergar muito bem, né? Mas me parece que não tem nenhuma área facetada de nenhuma das articulações, mas talvez o volume maior da cabeça da mandíbula do lado direito. Mas o ângulo dele é mais arredondado do lado esquerdo. Mas talvez ele faça maior mastigação porque o ângulo está mais marcado desse lado, né? Se for o lado da preferência mastigatória, obviamente que ele tem dificuldade mastigatória do lado esquerdo pela oclusão dele, tá? A Bia escreveu que ele está querendo fazer muito tratamento e que ele vai ser colaborador. Tá bom. E a Ana falou, vai ser estirado terceiros molares? Sim. A Bia escreveu que todos os terceiros molares vão ser extraídos. Uma coisa que eu queria checar é se já existe algum grau de reabsorção da raiz na região de pré com pré, que hoje é mais traumática. Aparentemente não, né? E nem uma perda óssea exagerada. Então, os pré-molares que estão hoje em oclusão, já estão em oclusão, e há tanto tempo já em oclusão, não sei quantos anos tem esse menino, mas já há um tempo em oclusão, nem recessões esse paciente tem, né? Eu tentaria dessa maneira, ele tem 21 anos, eu tentaria primeiro com essa distalização e talvez, então, dependendo se o paciente não for colaborador, não aceitar nenhum tipo de ancoragem esquelética, então pensar na extração do 34, tá bom? Deixa eu tirar um pouquinho. O Antônio, ele fala que tem a ver com a parte muscular, tem a ver a parte muscular. Escreve um pouquinho mais, Antônio, que eu não entendi exatamente a sua colocação. Você falou que aquele do ângulo da mandíbula, que tem um degrau maior, você acredita que o paciente seja mastigador unilateral? Então, desse lado vai fazer a extração e a distalização, provavelmente elástico de classe 3. Ou já apoiado na ancoragem esquelética, né? De que maneira? Por isso, tem a ver com a parte muscular, por isso da distalização. Por isso da distalização, tem a ver com a parte muscular, por isso da distalização. Bem, não entendi muito o que você quis dizer. Você quis dizer que o ideal é fazer a distalização mesmo por causa da musculatura, para acomodar melhor a parte muscular do paciente, correto? É. Ok, ok. Para não perder os movimentos. Tá bom, concordo também.
tá? Nesse caso, tem um pouquinho de expansão, o paciente ele não tem nenhum grau de recessão, e ele tem tábuas ósseas vestibulares nessa região. Observem que com a expansão criou uma fenestração visível na região do 26, lembrando que o ClinCheck ele não faz remodelação óssea, tá? Então, dependendo da quantidade de movimentação é bem aceitável, tá? A extração dos terceiros, a Pri pergunta se a extração dos terceiros é feita já antes até de autorizar a confecção dos alinhadores? Gosto, boa pergunta, Pri. Gosto de tirar os terceiros molares depois que eu aprovei o ClinCheck, vão esperar 20 dias para chegar, até lá, naquele intervalo dos 20 dias, ele faz a extração. Então, o segundo molar, ele já movimenta para uma região de uma loja óssea, então ele já tem uma facilidade da movimentação, tá? Então, não demorar muito. Então, se esse caso fosse um caso de que o paciente não tivesse o terceiro molar, não tivesse, ele seria um pouco mais difícil por causa da densidade óssea nessa região, tá? O que eu vejo também é que ele não tem tantas dilacerações, até o segundo molar as raízes são fusionadas, o que me ajuda na movimentação. Estão fusionadas aqui, deixa eu ver se desse lado. Você vê que desse lado não estão fusionadas o 47, mas do 37 a gente enxerga ali uma fusão da raiz, o que vai facilitar o movimento daquele segundo molar, tá bom? Eu acho favorável, mas certamente uma ancoragem esquelética. E aí, se a gente pensar nas ancoragens esqueléticas, pessoal, como que a gente apoia? Lembrar que toda ancoragem esquelética tem a necessidade de fazer o movimento sequencial. Não adianta o bloco todo, como um todo, seguir. Eu já vejo vários casos com ancoragem esquelética e movimentando de 2 em 2 dentes. Mesmo assim, eu prefiro dente a dente, 50% da movimentação, pode associar alguma terapia de aceleradores, né, para o paciente não ficar tão frustrado com tanto tempo de tratamento, mas essa quantidade é porque esse tratamento não tinha nada de distalização, então os movimentos são todos simultâneos, as barras estão todas contínuas e o arco inferior tinha 11 ou 12 estágios, tá? Então, a gente vai mudar. Então, por favor, teoricamente, o nosso técnico, a partir de 0,8 de distalização de um quadrante, incluindo os molares, ele já faz o movimento sequencial, tá? Então, aqui, teoricamente, esse Q3 vai vir todo sequencial, por favor, e a gente não precisaria escrever, mas eu quero escrever por quê? Então, distalizar Q3 em padrão sequencial, e aqui mover Q4 a partir do estágio 1. Tudo que tiver que fazer no Q4, ele vai ser feito desde o início do tratamento e não vai esperar toda essa região distalizar para acontecer alguma coisa na região anterior, na região do Q4, tá? E o arco superior, a gente pode mover o arco superior em padrão simultâneo e mover ambos os arcos com a mesma quantidade de estágios, mesma quantidade de estágios. E aqui, a região anterior, a gente tinha checado que tinha algum grau de colisão. Obviamente que existe um degrau entre centrais e laterais, que vai precisar dessa extrusão dos laterais. Mas, como a gente tinha visto uma colisão na região anterior, movimento dos incisivos superiores para eliminar, opa, para eliminar colisão com antagonistas. Tá. Agora, vamos pensar então, agora na nossa, deixa eu apagar para a gente visualizar um pouquinho melhor. Opa, não era aqui, aqui.
A Bia perguntou, posso distalizar 36, 37 sequencialmente e quando eles chegarem na posição final, travá-los e tracionar prés e anteriores em bloco? Se for distalizar sequencialmente os molares, quando 36 chegou na posição, eu posso pensar em trabalhar os dois pré-molares juntos, mas não o bloco inteiro como um todo, tá? Aí eu pensaria nos dois pré-molares juntos e depois abriria um diastema e quando esses dois pré-molares chegarem na metade da movimentação, aí sim os caninos. Mas se você for pensar na previsibilidade, né, como o pré-molar ele tem uma coroa curta, eu gosto de abrir o diastema entre os dentes mesial e distal. Qual a diferença de abrir diastemas mesial e distal durante a movimentação? É a quantidade do plástico para abraçamento daquele dente, né? Quanto mais espaço ele tem, quanto mais área ele tem de abraçamento, maior vai ser o controle da translação desse dente. Vai evitar movimentos pendulares de coroa para distal e a raiz ficar para mesial. Né? Então, a gente está lidando com um alinhador que trabalha com coroa. E se eu quero uma previsibilidade, quanto mais ele abraçar o dente, mais previsível vai ser o movimento. Tá? Então, não tem a ver com que tipo de ancoragem você vai fazer. Tem a ver com o direcionamento da força aplicada, da quantidade de força aplicada sobre esse dente. E como é que é mensurado isso? É quanto mais ele abraça, maior vai ser a transmissão da força do plástico sobre o dente, tá bom? Então, penso que a distalização sequencial seria o ideal, com o auxílio da ancoragem esquelética e a gente pode até pensar em 33% do estagiamento, tá? Dependendo como retornar, se for muito longo, 33%. E se o paciente fizer uso de algum acelerador, a troca, então, a cada 7 dias do alinhador e não a cada 10 dias, tá? O que facilitaria. Esse paciente é um paciente que precisa ser paciente. Por quê? Porque o resultado sobre a região anterior, que é a região visível para ele, que é esse trauma de região de incisivos, só vai vir ao término do tratamento. Né? Então, a gente pode trabalhar com movimentações, quantidade de angulações, mas a, a queixa principal que talvez... Bia, coloca para mim aqui qual é a queixa principal do paciente. Talvez a queixa principal dessa região, talvez então vai ser demorada para ser alcançada, né? E o paciente tem que estar ciente disso, né? Então ele tem que ser colaborador ao ponto de enxergar o resultado realmente mais ao término do tratamento, tá? A mordida aberta, tá? Então aqui, Maria Tereza, como você solicita esse espaço entre os dentes? A distalização são de 2 dentes por vez? Não. O protocolo online, quando a gente escreve distalizar o Q3 em padrão sequencial, ele vai abrir diastema entre todos os dentes durante essa distalização, tá? Isso é protocolo online. Se eu quiser 2 dentes se movimentando por vez, aí eu preciso escrever aqui no campo comentários ao técnico como vai ser essa modificação. Então, distalizar o quadrante 4 da seguinte maneira. Primeiro, 3.7 e 3.6 juntos. Quando eles chegarem na metade do movimento, iniciar 3.5 e 3.4 juntos, e aí assim por diante. Tá bom? Então, se eu quiser uma modificação de estagiamento, eu preciso escrever ao técnico. Eu só escrevi essa primeira frase aqui, que já seria protocolo online, porque eu quero mover o Q4 a partir do estágio 1. E o protocolo online é, depois que distalizar toda a região do Q3, ele inicia o movimento do Q4, que aí torna o tratamento mais longo, tá bom? Ali eu vou aceitar, então, a não abertura dos diastemas, né? A não abertura dos diastemas, e eu vou aceitar também um pouco de PR nesse Q4, que a gente pode ver até se a linha média ficou, até sobrecorrigiria, sempre sobrecorrijo linha média, porque a correção da linha média não é simples, tá? E
se eu tivesse não lutando contra o tempo, provavelmente nessa situação, hoje o protocolo online é caninos e incisivos moverem e distalizarem ou retraírem ao mesmo tempo. Provavelmente eu faria caninos, abriria um diastema entre canino e incisivos, depois levaria os 4 incisivos para o lado esquerdo do paciente, tá? Todo o movimento de linha média, eu gosto também de fazer a colocação de attachments nos incisivos. É muito movimento de translação dos incisivos. Então, esse movimento de linha média requer um controle sobre esses incisivos maior. E como são dentes pequenos, com baixo índice de abraçamento do alinhador nessa região, eu removeria os power ridges, e substituiria essa região de power ridges por attachments em todos os incisivos. A gente sabe que essa quantidade de movimentação de translação e provavelmente essa extrusão dos incisivos superiores, a gente fez então a remoção da extrusão, abriria a mão do attachment de extrusão dos incisivos, porque eu removi essa extrusão, e aí eu avalio que sempre a extrusão, o dente 1.2 ele tem 1.6, então manteria o attachment de extrusão, e o dente 2.2 tem 1.1 de extrusão. Poderia até diminuir um pouco a extrusão desse dente, e poderia até diminuir um pouco a extrusão desse dente. Vamos checar o torque na região essa região do lado direito dele, para ter um contato de canino melhor, né? Então, observa que o canino até finaliza em classe 3, com contato prematuro com o incisivo lateral. Esse seria uma possibilidade, ou fazer a distalização desse quadrante também, já que eu vou tirar os sisos desse lado, faço a distalização, ou se eu não quero distalizar, eu volto, deixo ele imóvel, mas aí eu posso travar, perdão, eu posso travar esse dente e adicionar IPR também nesse quadrante para deixar o meu canino numa melhor classe 1. Né? Então, acho que eu não colocaria buccal shelf, seria muita judiação, né, num paciente, se eu posso preservar um dos molares, não distalizar essa região e adicionar IPR para encaixar meu canino numa melhor classe 1. Na vista, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu perdi. E o torque do 13, você corrigiria por uma melhor... a gente estava vendo o contato desse 13, né? Na vista anterior, o encaixe do 13. Na vista anterior, separo o incisivo, até acho que esse canino ainda está extruindo muito, esse canino também. E posso fazer um pouco de torque lingual da coroa e giro, rotação, para essa mesial não ficar tão evidente. Mas tem uma questão anatômica também, né? Ele tem um leve defeito na face mesiovestibular que deixa o canino com essa cara mais de pontudinho, né? E esse é levemente diferente, o torque e a rotação. Né? Esses são alguns detalhes que eu deixaria para um clean check depois de decidido o planejamento. Então, isso que eu estou fazendo de posições dentárias finais e deixando exatamente como eu quero que finalize meu clean check, eu deixaria então por um clean check um pouco mais elaborado, quando eu já definisse exatamente o meu planejamento, ok? Acho que pode até fazer um pouquinho de lingualização. Tá travando. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Pessoal? Ok, Bia, obrigada. Agora foi demais. E como a Bia já tinha deixado, se o paciente vai reanatomizar os incisivos,
pode deixar um pouquinho, então, de espaço ali entre mesial e distal dos laterais, tá bom? A gente acende as raízes, onde tem fenestração, onde teve a expansão, e aí eu vou avaliar se realmente eu posso fazer aquela quantidade de vestibularização. O incisivo lateral, ele está com torque e a raiz vem mais para vestibular, acredito que tenha osso sim, na tábua vestibular suficiente para ele. O canino que a gente deu um torque lingual e vestibular de raiz, uma leve fenestração também. Aceitaria nesse caso todas. Observe que classe 3 e retração da bateria anterior, sempre crítico a tábua vestibular e a tábua lingual dos incisivos. Essa região para mim é um pouco crítica. Por quê? Toda vez que tem retração da bateria anterior, a tendência é a coroa ir mais para a lingual do que movimento de corpo. Então, se eu pensar na tendência da coroa vindo mais que a região radicular, posso até aceitar esse grau de fenestração da tábua lingual, porque eu sei que o resultado sobre a raiz dessa retração vai ser menor. E talvez, num segundo momento, num segundo clean check, em alinhadores adicionais, eu tenha que trabalhar um pouco mais o torque desses incisivos, ok? Mas aqui é como se o torque já estivesse exagerado, né? Então, eu tenho torque na retração, se eu tenho inclinação da coroa dos incisivos inferiores para a lingual, e a tendência da raiz ficar para vestibular, e nesse caso, a tábua óssea lingual já mostra uma fenestração, então eu não preciso sobrecorrigir mais esse torque, ok? É porque tem bastante retração dessa bateria anterior. E acredito que seja com extração do premolar, seja com distalização, essa quantidade para corrigir, então, o desvio da linha média, seria necessário, então, essa quantidade de retração dos incisivos, né? A não ser que ele faça, então, um pouco mais de protrusão e deixe mais espaço, levando em consideração também essa tábua vestibular dos incisivos superiores, ok? A Bia fala que não tem muita facilidade para pedir o que quer por técnico na prescrição. Normalmente ela manda o geral e quando retorna a posição inicial e recomeça o planejamento. Você acha isso ruim? Na verdade, quando você tem pressa para aprovar, Bia, eu gosto de deixar a prescrição bem elaborada, aquele meu campo comentários ao técnico da prescrição fica bem cheio, e aí eu recebo um clean check um pouco mais assertivo, mexo no 3D, às vezes num live update dá para corrigir. Então isso depende um pouco da urgência que você precisa aprovar. Mas se você treinar, fazer uma prescrição detalhada, talvez você perca menos tempo nessa primeira revisão. Tá bom? Mas isso você tem que ter o planejamento bem já definido na cabeça. Quando é um caso já limítrofe entre cirurgia, extração de pré ou distalização, realmente são 3 ou 4 ou 5 ou 6 clean checks que eu elaboraria mesmo, tá bom? E aqui eu vou agradecer. Pessoal, vocês conseguem me dar 10 minutinhos para eu mostrar o outro clean check para vocês? Só um pouquinho. Posso até colocar, corrigir, só um pouquinho. Que eu queria mostrar um detalhe nesse outro clean check. Que eu sei que eu vou estourar o tempo, mas eu não vou mexer totalmente nele, mas eu queria mostrar ele para vocês. É um caso também considerado cirúrgico, o paciente já relatou que não vai fazer cirurgia ortognática, não vai fazer cirurgia ortognática, tá? Espera um pouquinho que está abrindo. É um paciente com essa quantidade de overjet, ok? Ele tem sisos superiores, esse não tem o CBCT, então não tem a tomografia. Então aqui ele tem... Ó, Tati, bem lembrado, dá para fazer o live update no CBCT, só não dá para fazer live update naqueles clean checks antigos que a gente chamava de full, tá? E quando são first, também a gente não consegue, e quando são wings de avanço mandibular, também não consegue, tá bom? Mas liberaram para o CBCT, tá?
Esse caso, então, classe 2, né, já tem alguns comprometimentos periodontais também, tem um diastema entre o 23 e 24, tem uma ausência dentária na região do 26, do 36. Vamos abrir, então, a radiografia, perfil do paciente, a maxila trésica, a protrusão bem evidente, já algum problema periodontal, perda óssea horizontal. Eu não apertei eu enviei porque tinha muitas modificações escritas ali do técnico, tá? Então, que eu ia pedir a distalização sequencial e eu ia pedir algumas mudanças de sequenciamento, tá bom? Mas poderia sim ter apertado o live naquele momento, tá? Como tinha muita coisa escrita, o live ele não faz essa leitura do que está escrito, então eu acabei já enviando para o técnico. Vou dar um aumento no zoom nesse tratamento, nessa radiografia, então uma raiz que já provavelmente já foi extraída, um espaço, então protético entre o 26 e o 28. Eu tenho a presença do 18, né? A doutora já me comentou da possibilidade da perda do dente 16, né? Tem muita tem muita perda óssea naquela região. Talvez necessidade de alguma periapical na região do 14, que eu não consigo visualizar bem, e na região dos incisivos, as raízes mais curtas, evidentes aqui por causa da inclinação para vestibular, né? Mas talvez alguma periapical um pouco mais nítida nessa região. E ali uma lesão de furca, me parece, no 46. Vamos pensar então em como a gente pode melhorar, né, não corrigir por completo, né, eh, a situação dentária desse paciente, né. Então, nesse setup de clean check, então temos, quando eu coloco na vista oclusal, eu tenho então a distalização do terceiro, segundo, primeiro, distalização do primeiro, premolares, distalização do canino, retrai a bateria anterior. Ok, tá. Se eu for observar o arco inferior, a correção é feita às custas de vestibularização dos incisivos, um pouco de expansão do arco, sem IPR, mas por questão de vestibularização e intrusão dessa bateria anterior e inferior. Acredito que sejam movimentos exagerados para essa qualidade, né, periodontal, então para essa estrutura dentária. Então vamos tentar simplificar ao máximo esse setup. Como eu vejo ali uma grande possibilidade, a doutora já me comunicou da perda do dente 1.6, pensei em, de qualquer maneira, o 1.8 ele não tem com quem ocluir, né? A extração dele já seria indicada, mas se por acaso a extração do 16 já for concluída, né? É um dente que já foi condenado, apesar de que os 17 ele também não está numa situação muito favorável, né? Mas fazer os desgastes nesse dente para distalizar o premolar, né? O premolar, o 15, o 14, o 13, para poder não corrigir por completo essa protrusão, nem vestibularização, mas dar um pouco mais de harmonia, né? E essa intrusão da bateria anterior e inferior, também essa quantidade não faria dessa maneira, tá? Isso porque o paciente é um paciente periodontalmente comprometido. Além disso, a gente pode sim pedir para aumentar a quantidade de estágios, ou pedir para o paciente trocar um pouco mais de tempo, então talvez de 14 em 14 dias, ao invés de 10 em 10 dias,
por causa do comprometimento periodontal dele, tá? Espera um pouquinho. Então, vamos tentar simplificar um pouco esse tratamento para o paciente, tá bom? Então, se eu fosse zerar todas as posições dentárias, observa que eu cliquei nesse botão redondinho e eu vou reiniciar, né? Que eu acho que é muita movimentação para esse paciente. Então, nesse meu clean check estático, eu tenho exatamente como o paciente iniciou o tratamento, tá? Eu posso fazer nessa região, então ele tem algum desvio de linha média, um leve desvio de linha média, mas um pouco mais de falta de espaço na região anterior do lado direito. Eu posso fazer travar, deixar imóvel, então como se eu não fosse movimentar essa região, diminuo um pouco o diastema fazendo esse movimento sequencial, travo esse dente, fecho um pouco o diastema. Aqui, talvez, sim, a extração, deixar esse imóvel, a extração do 18, a distalização do 17, se possível, né, ser avaliado com cautela aquela perda, fazer uma distalização de pelo menos 2 milímetros desse dente, travar, pensando já na extração do 18 e pensando já na perda do 16, tá? Então, se eu pensar na perda do 16 e eu quero colocar um IPR, permita IPR maior, permita IPRs com valores maiores, eu posso simular aqui a perda dessa região, já pensando na perda do dente, o IPR maior que 0,5, pensando ali no IPR de 1, para tentar trabalhar um pouco mais a quantidade de como solicitar essa intrusão anterior. Como não solicitar, você falou? Porque hoje ele está com uma intrusão nessa região anterior e, na verdade, eu estou inferior. Então, aqui, como eu voltei para a estaca zero, exatamente como o paciente está escaneado, eu não fiz essa quantidade de intrusão, não está planejada a quantidade de intrusão do arco inferior. Observa, olha como o arco inferior ainda está, né? Então, talvez só corrigir mesmo o apinhamento desse paciente, e você vê que eu não posso fazer tanta protrusão, né? Eu vou precisar diminuir esse espaço para corrigir, né, aos poucos, ou distalizar um pouco a região de premolares, diminuindo o espaço, travo, corrijo, para lingualizar os caninos, um pouco mais de espaço. E diminui um pouco mais os movimentos comparado com aquela quantidade de movimento que a gente tinha. Aqui ele tinha uma raiz residual, né? Tirando os espaços. Aqui, como eu não vou distalizar, eu vou aplicar um IPR maior de 0,5. IPR maior de 0,5 para não protruir e nem vestibularizar os incisivos inferiores. E mesmo com esse IPR, trabalhar um pouquinho com a angulação, sem mexer tanto na intrusão, angulação. Aí vocês perguntarem, mas você vai deixar esse degrau entre os incisivos? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar sem... Fecha aqui, desbloqueia, angula, trava e fecha. Ainda não corrigiu. Esse dá para vestibularizar um pouco, sem
ultrapassar o limite da vestibularização, posso trabalhar com o botão Sobrep, dentes em azul, início, dentes em branco, final do tratamento. Ainda tem um degrau ali na região do canino. Posso trabalhar um pouquinho mais com a angulação do dente. IPR na região anterior. Quem faria alguma coisa diferente nesse paciente? Vocês fariam extração no arco superior? Alguma extração sem ser a sem ser a do 16, que é o dente condenado, né? Sobreposição, um pouco de intrusão. Aqui os dentes estão extruindo. Fazer um pouco de intrusão, quantidade. A Tati acha que o 17 está perdido também. Eu também, na hora que eu bati o olho, achei que ele também está perdido. Por enquanto, a avaliação foi só com dente 16. Um pouco de intrusão e talvez essa rotação do canino. Ó, o canino ainda está totalmente para fora. Ah, porque eu travei aqui. Desbloquear. E esses dentes levemente lingualizaram. Esse está angulado. Opa. Levemente lingualizado. Ok. A posição dos caninos ainda não está boa. Gosto de ver sempre o arco inferior dessa maneira, que normalmente é a visão que a gente tem. O canino está totalmente encaixado naquele instante. Ok. Eu tive uma distalização do pré de 3 milímetros. 3 milímetros. Um IPR que eu posso aumentar de 4, desse lado de 5. Fiz um IPR de 0,3 na região anterior. Ok. IPR de 0,3 na região anterior e vamos checar se a gente teve algum grau de vestibularização. Pelo contrário, teve até um pouco de lingualização, o que não é tão favorável, né? Porque ele já tem um ovejete gigantesco, né? Poderíamos até eliminar um pouquinho do IPR anterior, e aí a gente chega o 3,2 muito próximo da posição original dele. Ok, tá. Arco inferior, às custas de uma distalização, às custas de IPR e intrusão, aqui está 0,4. A gente pode até aumentar um pouquinho até para 1 milímetro de intrusão, pelo menos, da região anterior e inferior. Tá? Continua com o degrau. Aqui vai ser um movimento pendular das raízes para distal, é mais favorável, as raízes já estão posicionadas para distal e as coroas vão pendular para distal, o que é mais favorável. Aqui ficou com um vão de angulação, que ali vai criar uma vala óssea entre o pré e o canino. E a quantidade de angulação desse dente foi muito acentuada. Ok. Em relação ao arco superior, a Tati acha que o 16, acha que o 17 está perdido, e a Kênia falou qual seria a idade do paciente. Deixa eu ver se eu consigo ver na panorâmica. Não, não consigo ver na panorâmica. Não sei a idade do paciente, Kênia. Mas para corrigir essa um pouco, né, do apinhamento do paciente, sem criar nenhum tipo de, sem ter a pretensão de corrigir nenhum tipo de overjet, né, totalmente, dá um pouquinho mais de qualidade. E o canino, esse eu faria um pouco mais de intrusão,
talvez com alguma necessidade de ancoragem na região da bateria anterior e remover todo e qualquer tipo de extrusão desses dentes. Fechamento do diastema. Mesmo assim, eu acho muito pouco, né? Aqui esse dente distalizou 0,7, talvez a gente pudesse mover um pouco mais para distal, mantendo aquele dente em posição. Opa. Distalizar em torno de 2 milímetros. Não, 2 milímetros. Diminui. Aqui está travado o cadeado. Diminui aqui. Ok. Fecha o diastema. E um pouco mais de... Na verdade, a gente vai tentar corrigir, dar um pouquinho mais de posicionamento dentário para o paciente, que é algo que ele sabe que é limitado, e o caso provavelmente era um caso cirúrgico. Esse caso, o que eu queria mostrar para vocês, a possibilidade, então, de você zerar o setup de CleanCheck, então fazer ele do início, né? Observem que foi mais trabalhoso, né? Então, existe essa possibilidade, poderia mexer daquele momento que ele estava, mas existe a possibilidade de você zerar o CleanCheck e você começar ele do início, exatamente como o paciente veio do escaneamento, tá? Um pouquinho esse canino está instruindo, 0,4, fazer um pouquinho de intrusão, né? Nesse tratamento, então, eu deixei molares posteriores parados, então mantém a dimensão vertical dele, esse molar, que é o 47, parado, o 17, que talvez seja um dente comprometido, né, assim como o 16, se optar pela extração de ambos, eu manteria o 18, talvez por uma pequena mesialização e fazer ele encostar e manter a dimensão dele nessa região do lado direito, tá? Então, não faria essa distalização que está acontecendo aqui, que a gente distalizou o dente 17 em torno de 2 milímetros, pensando na extração do 18, tá? Então, primeiro definir se os dois dentes serão extraídos ou perdidos, se sim, tentar, então, manter o 18 em posição e fazê-lo ocluir com o 47, tá? Distalizar premolares sequencialmente e melhorar um pouco, né, esse overjet, um pouco a inclinação desses incisivos, né, e melhorar o apinhamento. É isso que eu faria se o paciente realmente é um paciente que não optasse por nada de um tratamento reabilitador ou talvez um tratamento com cirurgia ortognática. Tá bom, pessoal? Desculpa ter avançado tanto no tempo de vocês, mas eu queria mostrar algumas possibilidades da gente movimentar o setup de CleanCheck, tá? Foram dois casos. A Diana pergunta se você usaria o IZC para distalizar o superior. Se por acaso forem extraídos aqueles dentes 16 e 17, essa quantidade de distalização do pré-molar, provavelmente não. Aqui eu exagerei, né, porque ainda tenho esses dentes em posição, né? Então, não sei exatamente quanto, extraindo esses dentes, o quanto de distalização seria necessário. Mas, se qualquer tipo de ancoragem esquelética para esse caso, como se ele tem um espaço protético maior, daria para apoiar algo aqui na tábua óssea, não teria necessidade de um extra-alveolar, tá? Poderia ser aqui na região do 16 ou do 17, caso esses dentes venham a ser extraídos, tá bom? Não tem necessidade do IZC. E qual botão clicar para zerar o CleanCheck? Então, nesse botão do reiniciar, aqui, comece a partir das posições iniciais dos dentes. Se você clicar aqui e colocar no reiniciar, volta a zerar tudo novamente, tá bom? Ai, obrigada, Ana, pela companhia, pessoal. Desculpa ter passado o tempo aí, tá bom?
Então, nesse clean check, essa possibilidade só de alinhar e nivelar, o paciente pode trocar os alinhadores a cada 14 dias, né? E depende um pouco da quantidade de alinhadores que vai vir, mas se eu tenho visto tratamentos de clean check muito rápidos, então provavelmente eu pediria então para aumentar o número de alinhadores, tá? E para essa quantidade de movimentos que eu vejo aqui, dependendo da distalização, provavelmente em torno de 40 a 50 estágios, né? E trocando a cada 14 dias e observando, né, mobilidades dentárias, né, e a quantidade de movimento, tá? O perfil aceita essa retrusão? Aceita, mas ele tem, na verdade, até tem um nasolabial um pouco mais fechado, mas ele tem a falta da mandíbula, né? É realmente um caso ortocirúrgico, seria, né, a melhor solução para esse paciente. Um pouco de retrusão, sim, aceitaria, Ra. Acho que a Maria Tereza perguntou a mesma coisa. Esse paciente foi liberado pelo periodontista para tratamentos. Ele está ainda em tratamento com periodontista, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Marcos Di. Obrigada, Tati. É melhor pedir para reduzir o movimento pela metade da velocidade, assim o alinhador não ficaria velho. Tem a questão, eu não gosto de mexer tanto com a velocidade de tratamento. Talvez nesse caso, Bia, pode aumentar, dependendo de como voltar, mas faria então ali a troca a cada 10 dias, tá? Não acelera mais do que isso, não, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, pessoal. Boa noite, boa semana. Estaremos juntos aqui pelo menos uma vez por mês comigo, a outra vez com a Elaine, com o Marcelo Serra. Obrigada sempre pela companhia. Beijo, pessoal.